Olá, amigos! Nessa aula vamos falar sobre o pastejo rotacionado do braquiarão, usando a planilha de planejamento nutricional de gado de corte a pasto no braquiarão, que faz todos os cálculos de planejamento do pastejo rotacionado, como nós vamos ver aqui agora. Na primeira planilha, eu vou mostrar aqui a parte do ciclo completo. O que é o ciclo completo? É o produtor que faz cria, recria e engorda no braquiarão. No ciclo completo, eu usei aqui a produção do braquiarão. Só lembrando que essa produção do braquiarão não adubado é para um solo de média fertilidade, um pasto todo formado, sem invasoras, um pasto que não está degradado, tá? Se o pasto estiver degradado, com invasoras, essa produção vai cair pela metade, mesmo ele não adubado. Então, essa produção de 12 toneladas de matéria seca por hectare ano é a produção do braquiarão sem ser adubado, mas numa região com bom regime de chuvas, acima de 800 milímetros ano, tá? Um solo de média fertilidade e um pasto bem formado, ok? Então, a primeira coisa que você vai fazer, só vai mexer em células verdes, tá? Então, a produção de 12 toneladas de matéria seca por hectare ano é para um pasto de braquiarão bem formado, não adubado. Caso você vá adubar esse pasto, essa produção pode dobrar, tá? Para até 24 toneladas de matéria seca, de 20 a 24 toneladas de matéria seca, como nós vamos ver aqui. Aqui nós temos uma sugestão de adubação, caso você queira adubar, 50 a 100 kg de nitrogênio por hectare ano, 80 kg de P2O5 por hectare ano e 40 kg de K2O por hectare ano. Mas na parte adubada nós vamos falar quando, né, você tem aqui a planilha que é adubada e a planilha que não é adubada, tá? Igual aqui, nós temos vacas, o planejamento de vacas sem adubação e o planejamento de vacas com adubação, tá? Nós vamos chegar lá. Então, primeiro no ciclo completo. Então, você vai colocar aqui a produção em toneladas de matéria seca por hectare ano. Já falei que essa produção vai variar. Esse aqui é o braquiarão não adubado. E aqui você vai colocar o número de cabeças do seu rebanho. Eu coloquei que eu tenho 100 vacas, sendo 30, eu tenho 100 vacas, 30 primíparas, 30 bezerras de 0 a 1 ano, 41 novilhas de 1 a 2 anos, 51 novilhas de 2 a 3 anos, 40 bezerros de 0 a 1 ano, 40 novilhos de 1 a 2 anos, 40 novilhos de 2 a 3 anos e 3 touros, um total de 375 cabeças. Você vai colocar o seu rebanho para fazer o seu planejamento, tá? Aqui eu tenho o equivalente em unidade animal, lembrando que uma unidade animal equivale a 450 kg de peso vivo. Então, por exemplo, nesse caso, uma vaca equivale a uma unidade animal. Uma vaca equivale a 450 kg de peso vivo, tá? Ok? Deixa eu só... Aqui, pronto. Então, aqui eu tenho o total de cabeças e o total em unidade animal. Você só vai alterar as células verdes, a planilha vem mostrando para você aqui, tá? Nesse pastejo, eu estou considerando 20% da produção do braquiarão vai ocorrer na seca, 80% da produção do braquiarão vai ocorrer nas águas, estou considerando 30% de perdas por pisoteio e acamamento e 50% de eficiência de pastejo, tá? Aqui eu tenho o planejamento para a época das águas, tá? Eu considerei aqui um período de águas de 7 meses, 210 dias. Aqui eu tenho um consumo de matéria seca. Esse consumo de matéria seca pode até aumentar para 2,5%, tá? Consumo de matéria seca pode até aumentar para 2,5%. Não precisa mexer aqui nesse consumo de matéria seca, apesar que você pode mexer, mas não mexa nesse consumo de matéria seca. Um animal, uma unidade animal, um animal de 450 quilos, come aproximadamente 2,5% do seu peso vivo em matéria seca. Isso vai dar 11,25 quilos de matéria seca de capim por dia, tá? Cerca aí de 50 quilos de capim verde por dia. Não mexa nesse dado aqui, tá? Então, aqui eu tenho
o consumo de matéria seca por cada unidade animal. Aqui eu tenho a quantidade de unidade animal do meu rebanho, tá? Os cálculos são feitos em unidade animal. Se você colocar o número de cabeças aqui, a planilha calcula e já converte automaticamente para unidade animal. Uma unidade animal equivale a 450 kg de peso vivo, tá? Aqui eu tenho o consumo de capim em quilo de matéria seca por unidade animal dia. Aqui eu tenho a duração do período das águas. Isso depende muito de cada região, tá? Então você pode usar aí o período que dura a época das águas na sua região. Na minha região dura cerca de 7 meses. Então, começa a chover em novembro, vai até novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até maio tem um pouquinho de chuva. Então, nós temos 7 meses de chuva, tá? Então, botei 210 dias de período chuvoso. Se na sua região é 5 meses, é 6 meses, é 11 meses, é 9 meses, chove o ano todo, você coloca o ano todo. Então, eu coloquei 210 dias de período chuvoso, tá? A planilha calcula automaticamente o consumo total de matéria seca durante esse período de época das águas, e a planilha calcula já o tamanho da área a ser plantada de braquiarão, a área em hectares, para cada categoria, e a área total. Total de 194 hectares. Tá? Eu acrescentei aqui 15% a mais para corredores e área de lazer, tá bom? 194 hectares de braquiarão é a área que eu vou plantar. E aqui tem, para cada categoria, eu tenho uma área a ser plantada. Por exemplo, para vacas, eu preciso plantar 70 hectares, tá? Para 100 vacas. Para as primíparas, que eu vou manejar separado, 21 hectares. Para as bezerras de 0 a 1 ano, 6 hectares. Para as novilhas de 1 a 2 anos, 17 hectares. Para as novilhas de 2 a 3 anos, 28 hectares. Para os bezerros de 0 a 1 ano, 8,4 hectares. Os novilhos de 1 a 2 anos, 16,9 hectares. Para os novilhos de 2 a 3 anos, 22,5 hectares. Para os touros, 6,2 hectares de braquiarão. Somando tudo dá 194, acrescentando 15% a mais de folga de margem para corredores, os corredores de acesso, tá? Cercas e as áreas de lazer, que são as praças de alimentação. Ok? Aqui eu tenho a taxa de lotação do braquiarão. A taxa de lotação é a quantidade de unidade animal por hectare. Eu vou usar uma lotação média aqui de 1,4 unidade animal por hectare, porque não é adubado, tá? Aqui eu vou usar um pastejo rotacionado semi-intensivo, período de descanso. Aqui eu tenho aqui, ó, uma tabelinha que você pode usar, tá? De acordo com o número de piquetes que você quer fazer. Se você quer fazer 3 piquetes só, 44 de descanso, 22 de ocupação. Foi o nosso caso aqui, ó. Para vacas, eu vou fazer só 3 piquetes. Então, esse capim, os animais vão ficar 22 dias em cada piquete, 22 dias em cada piquete, tá? Rodando. Ficou 22 dias, roda para o outro. 22 dias, roda para o outro. 22 dias, roda para o outro. E, sendo assim, cada piquete vai descansar 44 dias. Esse manejo é nas águas, durante os 7 meses de período de águas. E na seca, professor, o que eu vou fazer? Na seca eu vou explicar o que você pode fazer. Temos opções para a época seca. Isso aqui é para a época das águas, tá? Então, 3 piquetes, 22 dias em cada piquete. Essas 100 vacas ficam 22 dias em cada piquete, tá? Um total de 44 dias de descanso. Cada piquete descansa 44 dias. No outro aqui, ó, eu usei 4 piquetes. Os animais ficam 15 dias em cada piquete e cada piquete descansa 45 dias. No outro eu já usei 5 piquetes. Os animais ficam 11 dias em cada piquete. Descansa 44 dias. No outro eu usei 6 piquetes. Os animais ficam 9 dias em cada piquete. Cada piquete descansa 45 dias. No outro já são 7 piquetes. Eu botei vários exemplos aqui para vocês entenderem.
Isso aqui, inclusive, tem que ficar desbloqueado, tá? Eu vou até desbloquear isso aqui. Isso aqui não pode ficar bloqueado, porque é a quantidade de piquete que você que vai definir o seu manejo, tá? Ok? Isso aqui não pode ficar desbloqueado. Não pode ficar bloqueado, tá? Então, olha só. Eu vou usar, se eu quero fazer 3 piquetes, eu vou usar 44 de descanso, 22 de ocupação, ok? 3 piquetes. Mas se eu quero fazer, por exemplo, 7 piquetes, eu quero fazer 7 piquetes, ó, tá? Vai ser 42 dias de descanso, tá? E 7 de ocupação, 7 piquetes. Então, você vai alterando aqui, de acordo com a quantidade de piquetes que você quer fazer. Professor, é melhor ter menos piquetes? É melhor ter menos piquetes ou mais piquetes? Melhor ter mais piquetes. Em termos de manejo de pastagem, é melhor ter mais piquetes. Tá? Por quê? Mais piquetes, o animal fica menos tempo em cada piquete, tem menor consumo de rebrota. Quanto menos tempo o animal ficar, quanto menor o período de ocupação, né, melhor para a planta forrageira, porque o animal vai ter um menor consumo de rebrota. Então, por exemplo, o animal ficando 7 dias em cada piquete é melhor do que ele ficar 22 dias em cada piquete. Porque o animal ficando 22 dias em cada piquete tem um maior consumo de rebrota. E ficando 7 dias em cada piquete, né, você tem um menor consumo de rebrota. Então, mais piquetes é melhor. Por exemplo, 8 piquetes é melhor do que 3 piquetes. Porque com 8 piquetes, o animal fica 6 dias só em cada piquete. A cada 6 dias, você troca o gado de lugar. Troca o gado de piquete. Tá? A vantagem de fazer menos piquetes é que você vai gastar menos com cerca. Tá? E é melhor do que nada. É melhor você fazer 3 piquetes do que você ter um pasto grandão. Tá? Então, mais piquetes é sempre melhor do que menos piquetes, porque o período de ocupação é menor. O animal fica menos tempo em cada piquete, com menor consumo de rebrota. Então, por exemplo, aqui eu fiz 3 piquetes. Os animais vão ficar 22 dias em cada piquete desse. Vai ter um maior consumo de rebrota. Tá? Aqui, por exemplo, já são 8 piquetes. Os animais ficam 6 dias em cada piquete só. Menor consumo de rebrota. Então, aqui eu fiz um exemplo para cada um. Tem desde 3 piquetes até 8 piquetes. Vários exemplos. Período de descanso. É só você seguir essa tabelinha aqui, ó. Período de descanso, né? Período de ocupação, você preencher aqui, que a planilha calcula o número de piquetes. E aqui a planilha calcula também o tamanho de cada piquete em hectare que você deve fazer, tá? Ok? Então, aqui foi o período das águas. Deu um total aqui de 194 hectares, tá? E no período seco, professor? No período seco, nós temos aqui pode deixar 9 quilos de consumo de matéria seca, porque o consumo de matéria seca na seca é mais baixo, tá? Pode deixar esse consumo aqui nas águas e esse consumo aqui na seca. Meu período seco é de 5 meses, tá? 155 dias. Aqui, eu consigo colocar os animais na seca nesse pasto. Só que eu não consigo colocar a mesma quantidade de animal que eu coloquei nas águas na seca. Na época seca do ano, lá, eu consigo colocar metade. Aqui nas águas, eu coloquei 1,4 animais por hectare. 1,4 unidade animal por hectare. Nas águas. Na seca, eu só consigo colocar 0,8. Porque 80% da produção do capim ocorre nas águas. E 20% na seca. Então, olha só. Na seca, minha lotação cai para 0,8. A lotação nas águas é 1,4. A lotação na seca é 0,8. Tá faltando, eu preciso suplementar aqui 0,6 UAS. Então, eu preciso suplementar ainda 112 unidade animal.
Eu consigo colocar uma parte do gado, nesse mesmo pastejo aqui, uma parte do gado eu consigo colocar na seca nesses 194 hectares. Mas outra parte eu vou precisar suplementar. Porque nas águas eu tenho chuva, eu tenho umidade, eu consigo colocar uma lotação maior nas águas. Na seca eu não tenho. Então, olha só, a lotação nas águas é 1,4 UA por hectare. Na seca cai para 0,8, menos de 1 UA por hectare. E eu preciso suplementar essa quantidade de unidade animal, ó, porque senão vai faltar capim. Quais são as opções que eu tenho? Ah, as opções que eu tenho. Primeira opção é fazer uma taxa de lotação fixa ao longo do ano. Tá? Vamos deixar 2,5% aqui, tá? Fazer uma lotação fixa ao longo do ano. O que é isso? Eu vou plantar mais pasto, tá? E vou deixar os animais o ano todo no mesmo pasto. Olha só, eu já mudei aqui, ó. A primeira opção é lotação fixa ao longo do ano, ou seja, meu gado fica no mesmo pasto o ano todo, ou seja, essas 100 vacas, né? Eu estou fazendo outro cálculo. Aqui eu fiz que as 100 vacas ficam na época das águas e na seca eu vou ter que suplementar. Aqui eu estou fazendo outro cálculo. Estou fazendo um cálculo que minhas 100 vacas vão ficar o ano todo no mesmo pasto. Se as minhas vacas ficarem o ano todo no mesmo pasto, eu vou ter que aumentar a quantidade de pasto para 97 hectares já era plantada. A lotação já cai para 1 UA por hectare. Tá? Então, olha só, já aumentou minha área aqui, ó, de 194 hectares que eu teria que plantar para manejar os animais nas águas, eu tenho que plantar agora 270 hectares. Essa é a solução mais simples que tem. Você fazer uma lotação fixa o ano todo, manter 100 vacas, 100 UAs, em 97 hectares de braquiarão, e mantém isso o ano todo. Vou usar uma lotação de 1 UA por hectare, período de descanso 44 dias, período de ocupação 22 dias, 3 piquetes, mesma coisa. Vou até desbloquear também aqui. Tá? Posso fazer isso aqui também. Ó. Então, aqui eu já tenho um outro esquema. Os animais vão ficar o ano todo nessa área de pastagem. A lotação fixa ao ano. Né? Lotação fixa ao ano. Minha área já aumentou de 194 hectares para 270 hectares. Os animais vão ficar o ano todo no mesmo pasto. Nessa simulação de cima aqui, ó, os animais ficariam na época das águas e na seca eu teria que suplementar. Ou com silagem de capiaçu, ou com pasto vedado. Tá? Esse cálculo aqui foi feito apenas para a época das águas. Na seca a lotação cai e eu preciso suplementar. Então, a primeira opção que eu tenho é fazer... A primeira opção que eu tenho é fazer um cálculo de lotação fixa ao longo do ano. Tá? Que aí eu teria que plantar 270 hectares de braquiarão para manter, né, o meu rebanho. Aqui eu tenho a área para 100 vacas, para as primíparas, para as bezerras de 0 a 1 ano, para as novilhas de 1 a 2 anos, para as novilhas de 2 a 3 anos, para os bezerros desmamados, para os novilhos, né, e para os bois de engorda e para os touros. 270 hectares de área plantada de braquiarão. Eu plantando 270 hectares de braquiarão, dividindo essa área respectiva para cada categoria, eu resolvo o meu problema. Tá?
E aqui eu tenho a divisão dos piquetes e o tamanho de cada piquete em hectare. Ok? Tenho a área total, tamanho de cada piquete, número de piquetes, o tamanho de cada piquete. Ok? A segunda opção seria o seguinte: manter os animais nas águas, seria esse planejamento aqui, ó. Manter os animais nas águas com essa área de 194 hectares de braquiarão. E na seca, eu mandaria esses animais para esse pasto vedado de braquiarão. Eu vou vedar ele por 70 dias. Tá? Esse pasto vai produzir cerca de 5 toneladas de matéria seca por hectare ano. Lá, eu vou vedar esse pasto de braquiarão por 70 dias no final da época das águas. Esse pasto vedado de braquiarão, ele vai produzir cerca de 5 toneladas de matéria seca por hectare ano. E aí eu mando aquelas UAs que eu preciso suplementar, que o meu pasto não vai aguentar na época seca, eu mando para esse pasto vedado. Seria 40 UAs aqui de vaca, seria 40 vacas, seria 12 primíparas, e aqui seria a quantidade de unidade animal de bezerras, que eu vou até depois converter para cabeças, tá? Então, olha só, aqui eu teria que plantar mais 62 hectares, eu teria que ter mais 62 hectares de pasto vedado de braquiarão. Aqui tem a área de pasto vedado para cada categoria. E aqui é o somatório. Tá? Então, olha só. Eu teria que ter mais 62 hectares de pasto vedado de braquiarão para suplementar essa quantidade de animais que o pastejo nas águas não suporta. A outra opção que eu tenho é o seguinte: plantar capim, elefante, capiaçu. Tá? Capim, elefante, capiaçu ou qualquer outra dessas alternativas aqui. Ou capim, elefante, capiaçu, ou cana-de-açúcar, ou silagem de milho, ou silagem de sorgo. Suplementar com silagem. Nesse caso aqui, com 4,5 hectares de capim, elefante, capiaçu, eu conseguiria suplementar todo esse rebanho na época seca do ano. Tá? Ou 7 hectares de cana, ou 24 hectares de milho, ou 18 hectares de sorgo, ou 3 hectares de capim elefante irrigado ou 3 hectares de cana irrigada. Então, como é que ficou o planejamento? O único trabalho que você tem que fazer aqui, é colocar a quantidade de cabeças que você quer e alterar o período das águas e o período seco. As estratégias estão aqui. Vou fazer um resumão para você aqui, ó. Se eu quiser fazer uma lotação fixa o ano todo, deixar o gado o ano todo no mesmo pasto, eu preciso plantar 270 hectares de braquiarão. E aqui, ó, já vem dividido, taxa fixa durante o ano. Já vem dividido a área de cada categoria, tá? Se eu quiser fazer o pastejo rotacionado nas águas, mais o pasto vedado na seca, ó, eu preciso plantar só 257 hectares. Tá? Se eu quiser plantar o capim-elefante, se eu quiser fazer o pastejo rotacionado nas águas e o capim-elefante na seca, eu precisaria plantar só 4,5 hectares de capim-elefante. Professor, eu quero fazer o cálculo para o capim-elefante o ano todo. Coloca aqui, então, 365 dias. Considera só essa parte aqui e coloca que o gado vai ficar no capim-elefante o ano todo. Daria 10 hectares de capim-elefante. Você iria manter esse gado o ano todo. Tá? Não é o caso aqui, eu quero suplementar só na seca com capim-elefante. Então, você tem 3 opções. Ou você faz uma lotação fixa o ano todo, o gado fica o ano todo no mesmo pasto, você vai ter que plantar 270 hectares. Ou você faz uma taxa de lotação variável, plantando essa área nas águas, esse pasto vedando essa área de pastagem para seca, total de 257 hectares.
ou você faz o rotacionado nas águas e suplementa com capim-elefante na seca. Daria aí 4,5 hectares de capim-elefante, tá? Então essa foi a planilha de planejamento nutricional do braquiarão, ciclo completo. Nas próximas aulas eu vou mostrando aqui a planilha de vacas, tá? E vacas no capim adubado. Essa é a próxima aula, ok? Então, finalizamos essa aula. Se você quiser adquirir essa planilha ela está à venda. Se você quiser adquirir essa planilha, é só você fazer os cursos de planejamento nutricional, mentoria de pastagem, ou se você quiser comprar só a planilha, o link para você comprar só a planilha está também aí na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Você pode fazer um curso mais completo, que é a mentoria de pastagem, tá? Você pode fazer o curso de planejamento nutricional de gado de corte, que o link está na descrição do vídeo, ou você pode comprar só a planilha, também o link está na descrição do vídeo, ok? É só ir na descrição do vídeo, clicar, você tem 3 opções, ou você compra só a planilha, ou você compra o curso de planejamento nutricional gado de corte, ou você compra a mentoria de gado de corte. É lógico, quanto maior o valor de cada, você vai adquirir mais conhecimento. Se você comprar só a planilha, você vai ter acesso só à planilha. Se você comprar o curso de planejamento nutricional de gado de corte, você vai ter acesso a várias aulas e outras planilhas. Se você comprar a mentoria de pastagem, você vai ter acesso também a muito mais coisa, tá bom? Um abraço. Que Deus abençoe abundantemente a sua casa e até a próxima aula.